Boa noite. A nossa equipe irá apresentar o seminário referente à N2 da disciplina de Inteligência Artificial, cujo tema é Ontologias, Representação de Conhecimento. A nossa equipe é composta pelo Janailson, por mim, Jefferson, Jonatas e Atisson. Inicialmente, vamos conceituar o que é ontologia. O termo ontologia tem origem em um ramo da filosofia metafísica que estuda a natureza do ser e a existência. Para os filósofos, a ontologia visa explicar todas as coisas do mundo, estabelecendo sistematicamente sua linhagem conceitual. Na ciência da computação, o significado e a finalidade destes termos são um pouco diferentes. Uma ontologia pode ser definida como um conjunto de conceitos fundamentais e suas relações, que capta como as pessoas entendem ou interpretam o domínio em questão e permite a representação de tal entendimento de maneira formal, compreensível por humanos e computadores, segundo Mizoguchi, 2004. Utilizando dois pontos para conceituar a ontologia. Na filosofia, a ontologia estuda, então, a natureza do ser e da existência. E na ciência, que foi da onde veio a sua origem, na filosofia, e na ciência da computação, refere-se a um conjunto de conceitos e suas relações que capturam como as pessoas entendem um domínio, representando esse entendimento de maneira formal. Seguindo, ontologias são representações formais do conhecimento, organizando conceitos e suas relações em uma estrutura hierárquica. Seus conceitos e relações. Uma ontologia define conceitos e suas relações como hierarquias, subclasses, atributos e restrições. As classes, grupos de objetos com características comuns, como animal ou cachorro. Atributos, propriedades que descrevem um conceito, como cor ou tamanho para um animal. E relações, conexões entre conceitos, como é um tipo de, ou tem parte. Os benefícios do uso de ontologias. Ontologias oferecem vários benefícios para o desenvolvimento de sistemas inteligentes. O compartilhamento do conhecimento facilita a reutilização de conhecimento e comunicação entre diferentes sistemas. Ou seja, facilita a reutilização da comunicação entre sistemas. A interoperabilidade permite que sistemas diferentes se comuniquem e compartilhem dados de forma consistente. Permite que sistemas compartilhem dados de forma bem consistente. A reutilização de conhecimentos. Ontologias permitem que conhecimento seja reutilizado em diferentes aplicações, economizando tempo e recursos. Assim, podemos resumir isso que foca na economia de tempo e recursos. E o último benefício que podemos citar é o raciocínio automatizado. Permite que sistemas da IA deduzam novas informações e tomem decisões com base no conhecimento representado na ontologia. Ajuda sistemas de inteligência artificial a deduzir informações e tomar decisões, certo? Agora nós vamos falar sobre as linguagens de ontologia. Várias linguagens são usadas para criar e representar ontologias.
OWL é um padrão recomendado para desenvolvimento de aplicações baseadas na web semântica, define uma linguagem formal para ontologias. Quer dizer, é um padrão para aplicações na web semântica. RDF, modelo de dados para representar informações estruturadas na web, usado em conjunto com OWL. Aí é um modelo de dados usado com OWL. E RDFs, extensão RDF, que define classes, propriedades e restrições para descrever dados semânticos. Aí é uma extensão do RDF. Tá? Seguindo, temos as ferramentas de ontologia. Ferramentas de software que facilitam o desenvolvimento e gerenciamento de ontologias. Aí tem um Proteger, aí ambiente de desenvolvimento para ontologias com suporte a OWL e outras linguagens. Ferramenta de desenvolvimento com suporte a OWL, né? O Top Grade Composer, eu acho que é assim que se pronuncia. Ferramenta gráfica para modelagem e gerenciamento de ontologias, com foco em aplicações empresariais. Aí ela tem um foco aí em modelagem de ontologias empresariais. A OntoFox, ferramenta de análise de ontologias que permite visualizar e explorar a estrutura de uma ontologia. Ela analisa e visualiza a estrutura das ontologias. Olá, eu sou o Jonathan. Estou aqui com vocês para falar um pouquinho sobre aplicações em ontologias. Iniciando a apresentação, vou falar sobre o processo para organizar e compartilhar esse conhecimento. Visto que a gente consegue categorizar já a princípio aqui essas aplicações, eu tenho esses 4 eixos para poder discutir ao longo da minha fala com vocês. Nesse primeiro eixo, a busca semântica vai descrever justamente o sistema de busca, entendendo o significado. Bem associado ao nome semântica, significado, é o que rege esse eixo na aplicação da ontologia, pois ele vai permitir que os sistemas de busca, especificamente, entendam o significado dessas informações e vão retornar ali pelo peso de relevância daquele significado, o resultado associado ao que é pesquisado, a semântica, a busca semântica, bem fácil de entender. O outro eixo também, referente à aplicação das ontologias, também associado a essa busca semântica, se refere ao gerenciamento de dados. Como ele organiza e integra esses dados de diferentes fontes e ainda melhora a qualidade e o acesso da informação. A gente vai ver que na aplicação da ontologia, a gente tem, digamos assim, um facilitador do acesso à informação, porque ele estrutura, ele categoriza, ele deixa mais disposto o acesso a essa informação. No outro eixo, na inteligência artificial, é associado a esse conhecimento para sistemas de IA. Isso vai permitir decisões mais inteligentes e eficientes. Um eixo aí também muito associado à biologia, principalmente genética, se refere à integração de dados biológicos, como sequências de DNA e informações sobre proteínas. Vai envolver a biogenética, a biotecnologia, enfim. A gente vai destrinchar isso melhor. Eu vou só falar com vocês um pouquinho agora sobre o processo de construção de ontologias e a gente consegue dividir isso em 5 etapas. Nessas 5 etapas, é um processo bem amarradinho, fácil de entender. A gente começa com a definição desse escopo, que é basicamente a identificação do domínio específico do conhecimento a ser representado. A gente vai ver aqui algumas aplicações, mas esse domínio é justamente a área, o contexto do conhecimento específico que precisa ser representado. Nessa primeira etapa, definida o escopo, a gente consegue identificar os conceitos. Nesses conceitos, o que é que precisa ser levantado? Os principais conceitos, os significados ali, as relações naquele domínio específico. Então, suponhamos que a gente pegue um domínio específico de saúde, por exemplo. Nessa segunda etapa, precisa ser levantado os conceitos associados a esse domínio e também as relações dos conceitos na saúde, digamos assim. Nessa terceira etapa, se refere à modelagem da ontologia. Então, o que é feito nessa etapa? A estrutura, a criação da estrutura da ontologia que vai usar a linguagem de ontologia. A gente vai ver essa aplicação de uma forma mais
prática, como os colegas que vão falar posteriormente também falam, mas fica claro que nessa terceira etapa é onde ocorre esse processo de modelagem, né? É o processo da modelagem da ontologia. A quarta etapa se refere a popular a ontologia, né? População da ontologia, que é justamente preencher, alimentar a ontologia com os dados referentes ao domínio. Em se tratando aí do domínio de saúde, pegando o exemplo que eu dei para vocês, seria associar, pegar esses dados, alimentar com esses dados, informações desse domínio a ontologia. E a quinta etapa se refere à avaliação e refinamento. Isso vai fazer uma verificação de qualidade e consistência da ontologia para que sejam feitas adaptações. Então, acaba que essa quinta etapa pode ter vários ciclos, né, entre adaptação e revisões da consistência e da qualidade da ontologia. É um processo de avaliação e refinamento. Mas vamos falar sobre exemplos práticos, né, ontologias na prática, em ação. Tem muito exemplo hoje em dia, a gente tem no e-commerce, a gente tem na saúde, na educação, e eu trouxe esses 3 exemplos para a gente discutir de uma forma mais objetiva. Como que a gente vê isso na prática? Já ficou um pouquinho claro com a fala do nosso colega Jefferson, mas vamos destrinchar nesses 3 contextos. No contexto do e-commerce, muitos de vocês já compraram pela internet, sabem muito bem como que funciona o acesso aos produtos que vocês querem. A gente tem os produtos já organizados, categorizados, e você tem essa busca mais precisa justamente por causa dessa estrutura que é criada no e-commerce. A gente vai ver um case aqui do e-commerce usando a ontologia, mas só para descrever na prática, né, no contexto, como que se dá no, no nicho do e-commerce, digamos assim. A saúde é outro eixo que vai estar associado à aplicação de ontologias e justamente para a representação de informações médicas. Aí a gente tem as doenças, sintomas e tratamentos. Lembra sempre da etapa, né? A gente define o escopo, a gente identifica lá os conceitos daquele escopo, no caso aqui, saúde, eu já falei para vocês no exemplo anterior. A gente vai pegar essas informações médicas, relações, enfim, vai ser feita a modelagem e após a modelagem, né, vai sendo feita a etapa de avaliação, e tem a parte da população. Só voltando aí para a etapa para a gente rever como é feita essa construção de ontologias. Na educação não é diferente, a gente tem aí a definição do escopo, identificação dos conceitos, né, os conceitos da educação, os relacionamentos que tem na educação, as estruturas que precisam ser organizadas, seja aí o material didático, disciplina, cursos, enfim. A ontologia vai trazer, né, para específicos escopos, o acesso à informação, a facilidade de acesso à informação. E nesse primeiro exemplo, eu tenho esse Good Relations Ontology, que é uma ontologia para comércio eletrônico. Ela é especializada nisso, justamente para descrever produtos, ofertas. E tem a empresa aí, a Best Buy, que ela implementou essa ontologia para ter os seus dados estruturados, seja dos seus produtos ou mesmo ofertas. E você sabe, né? Isso é muito bom para a empresa de e-commerce, digamos assim, porque vai ter mais visibilidade. Na pesquisa mesmo do Google, o Search, né? O Search Engine, que é a gerente de pesquisa, ela vai ter mais visibilidade. E com isso, né, mais compradores, mais conversões, porque vai ter uma experiência aprimorada para o usuário. Ele vai ter uma facilidade de acesso à informação. Outra aqui é a eBay, né? Ela usa ontologias para categorizar e organizar os milhões de produtos que ela tem lá na plataforma. Se você acessar a eBay, você vai ver o tanto de coisa que tem lá. E essa estrutura de dados, né, essa estruturação que é feita, vai melhorar muito a precisão nas buscas. A gente estudou a disciplina de algoritmo de estrutura de dados. A gente sabe que essa organização ela proporciona um melhor acesso aos dados. E não só isso. Nesse caso dessa aplicação aqui, vai haver ainda os gadgets, né? Os upgrades, digamos assim. Porque a gente vai ter uma recomendação, a gente vai ter a facilidade de navegação para os usuários. A gente está falando aqui de um case real. Essa empresa existe, ela usa, ela está se beneficiando da aplicação dessas ontologias. Avançando aí no eixo da saúde, no contexto, escopo da saúde, a gente tem essa ontologia, finalmente, que é um sistema de nomenclatura da medicina, termos clínicos, vai fazer justamente isso, né? A sigla já entrega o que faz a ontologia, mas simplificando, ela é uma ontologia clínica que abrange globalmente termos médicos em registros eletrônicos da saúde. Então, ela vai ter uma consistência na documentação clínica e ainda vai melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde para facilitar a análise de dados e pesquisas e até melhorias em políticas de saúde. A gente está falando aqui de uma ontologia mais global aqui na área da saúde. Tem essa outra ontologia, a Gene Ontology, relacionada à pesquisa biomédica. Eu falei com vocês, né, antes um pouquinho.
A gente estava falando lá dos exemplos dos eixos que a gente consegue encontrar as ontologias. E essa Gene Ontology é o exemplo que eu trago para vocês. Porque essa daqui vai padronizar a representação de genes e funções em diferentes espécies. Aí trago até a instituição para você, o Instituto Europeu de Bioinformática, usa essa ontologia para analisar os dados genéticos e genômicos. E tem um auxílio para compreender doenças genéticas, né? Desenvolvimento de novas medicações. Enfim, isso proporciona um avanço na medicina especializada e personalizada também. Avançando, fechando aqui a nossa fala, falando da educação. Né? Tem um projeto OntoEdu que vai desenvolver, no caso, essa ontologia no domínio da educação, para melhorar a organização e a recuperação de recursos de sistemas de educação online. A universidade, muitas universidades usam esse projeto justamente para criar plataformas de e-learning, que vai adaptar o conteúdo às necessidades de cada aluno. Então, você sabe, né? Processo pedagógico, ninguém aprende igual ao colega que está do lado. Cada um tem suas necessidades especiais, cada um tem os seus dons especiais, seus talentos especiais. E nessa aplicação, a recomendação que essa ontologia traz é justamente personalizada. Vai trazer caminhos específicos de aprendizado com base no progresso ali, a demanda e o consumo de cada estudante. Tem ainda uma ontologia da I3E, que é esse Learning Object Metadata, long sigla aí, que vai definir a estrutura para descrever objetos de aprendizagem. A gente tem os objetos que a gente utiliza na aprendizagem, que são os módulos, cursos, vídeos, materiais didáticos, e essa ontologia vai justamente estruturar e descrever esses objetos. Tem ainda a plataforma como esse Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching, que vai usar essa ontologia para catalogar e compartilhar recursos educacionais digitais. Isso facilita a vida dos educadores, né, e dos educandos, né, dos alunos, do corpo docente, para que eles usem e reutilizem o material de ensino de uma forma mais eficiente. Essas são algumas das 3 aplicações. Tá? Fecho aqui a minha fala e repasso para o colega aí que vai continuar a apresentação. Tá? Obrigado. Sobre desenvolvimento de ontologias, as ontologias são identificadas por padrões URI, assim como todos os dados na rede de computador. Cada classe, relacionamento e instância de ontologia passa a ter um endereço único chamado URI. O URI é o acrônimo para Unified Resource Identifier e também conhecida como IRI. Inclusive no Proteger se identifica como IRI. Aqui está uma hospedagem simbólica, só para representar. http://www.fce.a.si.br/ia94s. É só para identificar que cada ontologia vai ter hospedagem em um determinado site. E seu padrão de ontologia vai ser identificado no formato abaixo. Cada conceito, cada relacionamento vai estar definido após a URL, depois de um asterisco. Prefixo. O site onde a ontologia está hospedada é chamado de namespace. E ele pode ser representado por um prefixo, para não ter que, toda vez que for utilizar uma ontologia, ter que escrever todo o padrão, toda a URL inteira, toda a URL inteira. A gente utiliza prefixo, nomeado acima do documento, definido como prefixo IA94S, para relacionar a própria URL que termina em IA94S. Aqui, como você pode ver, a IA94S, pessoas. Aqui está definido como prefixo e termo. Cada conceito vai ter sua representação pelo prefixo da sua ontologia. Então, representado por prefixo e termo, o prefixo representa o próprio prefixo definido e o termo define a classe, relacionamento ou instância. RDF. RDF pode ser caracterizado como um padrão de arquitetura, mas aqui a gente vai definir ele como os protocolos, certo? De acordo com as ontologias, os protocolos são definidos pela pilhagem chamado bolo de noiva. Então, a partir daqui, eu vou apresentar alguns conceitos
que são os protocolos para o desenvolvimento dessa ontologia. O RDF representa a ontologia formalmente através das triplas sujeito, predicado e objeto. Aqui nesse exemplo a gente pode ver a definição do prefixo dessa ontologia, onde está hospedado e definida em triplas: o sujeito, pessoa, o predicado, come, e o objeto, comida, todos definidos pelo prefixo IA94S. O RDF também define uma ontologia de conceitos para a criação de ontologias. Aqui a gente vai definir o tipo dessa ontologia. Então, basicamente, o sujeito, como pessoa, ele vai ter um tipo que será uma classe. Come vai ter um tipo que é um objeto propriety. Comida, um tipo de classe. Então, utilizando o RDF, que também é uma ontologia, então aqui representado por uma tripla, ele é anexado aqui no arquivo, no seu endereço, na sua URL, e para cada classe, cada instância, cada relacionamento, foi apresentado um tipo para ela em seu objeto. RDFS, Resource Description Framework Schema. É uma ontologia com conceitos básicos para a criação de ontologias da web semântica. Ele é basicamente uma extensão do RDF, só que ele visa atribuir alguns outros tipos de conceitos, né? Aqui abaixo, nesse exemplo, a gente pode definir também no seu prefixo, na sua URL. A gente pega ele para fazer seu uso nas ontologias, e alguns conceitos principais são o label, para definir um termo de um conceito, o comment, para definir o comentário de um conceito, subclass of, que é para definir a superclasse de um conceito, o domínio, que é para definir um domínio de um conceito, o range, que é para definir um range de um conceito. E aqui está um exemplo de uma RDF já relacionado todo o seu RDFS, relacionado a seu sujeito, predicado e objeto. Aqui em cima está relacionando seus prefixos, aí abaixo está pessoa do tipo classe, lutador do tipo classe, lutador que recebe esses conceitos do RDFS, que seria o label, e aqui está seu nome, fighter. Essa definição aqui, o arroba em, é só para definir a linguagem. Então, como o label é um conceito, um termo de um conceito, então a gente pode atribuir outras línguas, e ele sempre está representado com um padrão de aspas definido entre aspas. Aí o arroba e a linguagem. A gente também tem o lutador, subclass of, para pessoa, luta, type object property, luta, domain, lutador, e luta, range, box. Aqui há relações tanto do RDF como o type para definir sua ontologia, contra o domain para restrição. Domain e range são relacionamentos que definem restrições. OWL, Web Ontology Language, é uma ontologia com conceitos básicos para a criação de ontologias na web semântica. O prefixo, novamente definido, e a gente tem alguns conceitos dessa ontologia. Basicamente, a OWL vai definir 4 padrões, né? A própria ontologia, define uma ontologia, as classes, os relacionamentos, dividido aqui em 2, Object Property e o Data Property, que é para definir um relacionamento de objetos e definir um relacionamento de dados. E o Named Individual, que é para definir uma instância. Como o relacionamento está definido em duas partes, a gente vai explicar o que caracteriza cada uma delas. O relacionamento para as propriedades de objetos, os Object Property, eles utilizam para relacionar duas classes. E o Data Property, para definir relacionamento de dados, vai ser a propriedade de dados,
que também é utilizado para relacionar uma classe, mas agora com um sujeito e um literal. O literal são tipos primitivos de dados, como número, dados e textos, e relaciona esse literal como um objeto. Voltando aqui, a gente pode ver já a definição de um tipo de Object Property. Esse tipo que tem que ser entre duas classes. Então, a luta, domain lutador e luta range box. Esse A94S de lutador como classe e a 94S box como outra classe. Então, o Object Property tem que ser relacionado entre duas classes. E agora a propriedade de dados. Nesse exemplo, a gente tem a definição de uma pessoa com tipo classe, sua idade do tipo data property, que agora a gente entra no relacionamento por dados. Aí, essa idade vai ter um domínio, pessoa e seu range literal. Como é definido aqui, é um sujeito e um literal como objeto. Então, a idade, quando é definida por um range e seu literal. Aí a gente instancia uma nova classe pelo name individual, o OWL aqui para instanciar esse tipo. Então, esse popó type name individual é uma instância da classe pessoa. Aí, popó type instanciado pessoa. Então, tudo que é de pessoa vai ser atribuído a popó. Então, popó tem uma idade e essa idade, como foi definida pelo literal, ela é passada na seguinte forma: idade 48, está entre strings e logo após temos outro protocolo e seu tipo, que é positivo integer, que é para definir um inteiro positivo. A gente vai ver mais à frente esse XSD como protocolo. O literal possui o XML schema, que é para definir os tipos primitivos que um literal pode assumir. Então, novamente o prefixo desse XML schema e os conceitos. XSD boolean para definir valores booleanos, XSD int para valores inteiros, float para casa decimal, string para valores textuais e o language para idioma. Só para ficar reforçado o conceito, toda vez que tiver um literal, eles são apresentados entre aspas, o valor definido, como a idade dele era 48, entre aspas 48, e em seguida sobre dois chapeuzinhos, que são os acentos circunflexos. XSD como protocolo e sua definição como positivo integer. E aqui temos alguns axiomas para as restrições. Como falado no início, domain e range são tipos de restrições para o relacionamento. O prefixo é definido aqui em cima e algumas das suas restrições. A hierárquica e a de relacionamento, definido pelo RDFS, para definir a subclasse of, e o relacionamento para definir o domínio range. Temos a cardinalidade, OWL, a simetria, OWL, a transitividade, a inversão, a equivalência e a disjunção. São padrões, axiomas para definir restrições. Por exemplo, vamos dizer que a gente defina uma classe pai e o pai só poderia ter no máximo um filho. Então, era passada as restrições de relacionamento domain range para esse pai e passado mais uma restrição de cardinalidade, que seria no máximo 1, max cardinality, que receberia 1, seu padrão, entre parênteses, 2 acentos circunflexos, o protocolo XSD e seu tipo, que era o positivo integer. Para
construir, para desenvolver as ontologias, elas são geradas os seus arquivos. E cada formato de arquivo pode apresentar uma forma para uma ontologia. Aqui estão alguns exemplos de formatos de arquivos que estão disponibilizados, que é o RDF/XML, o RDFA, o N-triples, o JSON-LD e o Turtle. Esse exemplo de ontologia, graficamente, vai ser mostrado ela exatamente como é em cada um dos tipos de arquivos. Aqui é só uma ontologia simples, representada graficamente, só para conceituar o Bob Marley. Aí ele é retirado da ontologia do DBpedia, Ontology Birthplace, para identificar o país, que ele na Jamaica está ligado ao Rastafari, country, o acesso aos dados do Gov da Jamaica. O Bob Marley é uma pessoa, então eles se relacionam essa ontologia graficamente. Então eu vou demonstrar aqui elas nos tipos de arquivos. O XML, o RDF XML, é apresentado dessa seguinte forma. Usando o padrão de XML, você atribui o protocolo RDF. Então, sempre em triplas para atribuir os valores, tanto de sujeito, relacionamento e objeto. Aqui uma ontologia N-triples, outra forma de definir as ontologias em outro tipo de arquivo. O JSON-LD, bem parecido com o XML, e o JSON sendo bem usado via web, sai esse formato muito parecido com o que é utilizado em aplicações web de linguagem JavaScript. Como comunica muito com o JSON, ele é muito próximo a ela, lógico com suas variações da aplicação da arquitetura RDF, né? De um padrão de ontologia definido em triplos. E aqui, ontologia em Turtle. O Turtle é o mais, como eu posso dizer, melhor visual. É o que fica mais fácil ler em alto nível. Ela é bem separadinha, os prefixos em cima, como a maioria tudo definido prefixo em cima, mas em questão de leitura ela fica mais bem organizada. E aqui as publicações desses arquivos para se tornar uma ontologia. Então, vamos voltar um pouquinho e entender os dados abertos. Os dados abertos eles surgem com a demanda para disponibilização de dados para que todos usem, modifiquem e redistribuam. Várias questões históricas podem estar inseridas nessas questões de dados, tanto pressões não governamentais, de ONGs, de grupos, como até a necessidade do Estado, da educação, de se manter. E aqui estão alguns exemplos, no uso na ciência, no governo e na universidade. São as necessidades de deixar esses dados em abertos para consumo, modificação e redistribuição. A gente pode definir a qualidade desse dado aberto até chegar numa ontologia. A primeira estrela, que seria dados disponíveis na internet com licença aberta e estrutura não padronizada e reutilizável. O exemplo é os PDFs. A segunda estrela são os dados de distribuição na internet em formato fechado ou restrito com licença aberta, mas em formato proprietário, como Excel. 3 estrelas, dados disponíveis na internet de maneira estruturada com licença aberta e em formato aberto, como CSV. E 4 estrelas são os dados disponíveis na internet estruturados numa ontologia e de dados de licença aberta. Aqui já chega num padrão de ontologia, mas para o padrão de web semântica de uma ontologia, a gente chega nas 5 estrelas, que são os dados na internet estruturados numa ontologia com a licença aberta, mais conectado com outras ontologias. Aqui a gente vai demonstrar um exemplo de web semântica. É um site que basicamente tem disponível todas as ontologias que estão em abertos, ou pelo menos sua grande maioria.
Como pode ver aqui, essas ontologias são sempre interligadas e ela define um padrão de web semântica. São todas gratuitas, como tem que ser, de código aberto, de dados abertos, para que as pessoas possam consumir, redistribuir e modificar. Nessa legenda você consegue definir quais são os tipos, né? Geográfico, governamental, ciência, linguística, mídia, publicação, uso geral. E aqui você consegue ver como elas estão interligadas e fazer os acessos delas, fazer o download do arquivo tanto JSON, RDF, Turtle e NoTriplos, que aí você pode consumir esses dados para determinados usos. Dando continuidade, então, os desafios e tendências. O campo das ontologias está em constante desenvolvimento, com novos desafios e tendências emergindo. Quanto à escalabilidade, é gerenciar e manter ontologias complexas e em grande escala. É a manutenção de ontologias complexas. Quanto à evolução, adaptar ontologias a mudanças e novas informações no domínio. Adaptação a novas informações. A interoperabilidade. Criar e interagir ontologias de diferentes fontes e domínios. A integração de ontologias de diferentes fontes. E, por fim, ontologias distribuídas. Desenvolver ontologias que podem ser compartilhadas e gerenciadas em ambientes distribuídos. É o compartilhamento em ambientes distribuídos. Então, esses são os desafios e as tendências no campo das ontologias. Quanto ao futuro das ontologias, as ontologias têm um papel crucial no desenvolvimento de sistemas inteligentes e na organização do conhecimento. A pesquisa e o desenvolvimento continuam a impulsionar avanços em áreas como a integração de dados, a inteligência artificial e a web semântica. Ou seja, as ontologias continuarão desempenhando um papel essencial no desenvolvimento de sistemas inteligentes e na integração de dados e na web semântica. Eu passo a palavra agora ao meu colega Tício. Como meus colegas falaram anteriormente, vocês perceberam que a ontologia pode ser usada em diversas áreas, né? E uma das principais áreas que a ontologia é usada é na área da saúde. E um dos principais pontos que a ontologia pode ser usada, né, para ajudar na área da saúde, já que a ontologia ela ajuda a estruturar, né, e organizar o conhecimento, e na área da saúde tem uma gama de variedades de subclasses, né, digamos assim, de conhecimentos, né, e uma ontologia bem estruturada ajuda bastante quem for utilizar, né, e um dos pontos que a ontologia pode ser usada seria no diagnóstico clínico e na tomada de decisões, que nesse caso a ontologia poderia não, né, ela pode permitir que os médicos, enfermeiros, o pessoal ali na área da saúde, né, por exemplo, no hospital, e também os sistemas automatizados, eles acessem os dados, né, nessa ontologia, e com esses dados eles poderiam tomar decisões mais precisas, né, claro, com a ontologia bem estruturada. Outro ponto também seria a integração de dados genômicos e biomédicos. E o que seria isso e como a ontologia poderia usar nesses dados? Nesse caso, a ontologia poderia ser usada para integrar os dados, né, de diferentes fontes, né? Por exemplo, os registros médicos dos pacientes, os resultados clínicos de outros hospitais que o paciente vem em um hospital,
e pesquisas genéticas do tipo, né, de acordo com o paciente. Também, outro ponto seria a pesquisa médica e exploração dos dados, que aqui a ontologia é muito preciosa nesse ponto, já que estamos falando de pesquisa, né? E pesquisa tem bastante dados, tem uma massa enorme de dados, né? E com isso, com os dados analisados, essas pesquisas seriam analisadas de formas mais eficientes, né? E acelerando as cobertas científicas, que sim, pode usar para isso. E é bastante usado na biologia também, né? Ontologia. E outro ponto seria a gestão de medicamentos e interações, né? E é exatamente isso que a gente vai mostrar, o Ontologia na prática, sobre os desafios na gestão de medicamentos. Que um dos desafios principais seriam a polifarmácia, né? O uso de diferentes medicamentos simultaneamente. Isso pode prejudicar bastante, principalmente em pacientes mais velhos, né? Com idade elevada. E com o uso desse vários medicamentos simultaneamente, os riscos de interação aumenta, né? Porque tem medicamentos que não podem interagir com outros, que se interagir assim, causam diversos problemas, né, à saúde. E também a necessidade de informação rápida. Você na odontologia lá faz uma consulta, por exemplo, o farmacêutico está com dúvida, né? Faz uma consulta lá na odontologia e é mais rápido, né? Você tem essa informação mais rápida na odontologia, né? E claro que essa odontologia tem que frisar que a ontologia tem que estar bem estruturada para melhor entendimento, melhor consulta. E nessa ontologia que a gente vai mostrar, né, que é sobre a gestão de medicamentos, tem essas classes aqui, que é medicamento, doenças e efeitos colaterais. As relações entre elas podem ser medicamento X trata tal doença, medicamento Y tem interação com tal medicamento. As funções, né? Que vai ser o mapeamento dos medicamentos para uma doença específica, ou os efeitos colaterais, né? Durante a consulta. Os axiomas, né? Que é sempre uma condição verdadeira, né? Sempre verdadeiro, né? Que todo medicamento que interage com outro deve ter uma verificação de risco. Então, se o medicamento interage com outro, tem que ter uma verificação lá sempre verdadeira que ela vai ter um risco. E as instâncias, né? Que são o ibuprofeno, aspirina, insulina e entre outras. Dor de cabeça, sonolência e assim por diante. E na modelagem da ontologia, que eu vou mostrar agora, se usa, né, com a linguagem OWL, que é a Web Ontology Language. Eu vou fazer essa modelagem, né, no Protégé, que é um programa que é bastante usado para modelagem e também consultas, né, dentro dessa ontologia. E a consulta utiliza a linguagem SparkQL. E SQL é parecido com o SQL que a gente já conhece, né, nosso querido SQL. E aqui está o programa Protégé, que ajuda a modelar os dados e também fazer a consulta. Ele é bem intuitivo. Aqui no meio que um dashboard dele, né? Tem aqui as classes que eu já criei, né? Eu não vou criar para não perder muito tempo na apresentação. Eu já populei, no caso, essa ontologia, que as classes são doença, efeito colateral, interação, medicamento e via da administração. E as propriedades dessas classes são interage com, né? O medicamento interage com, o medicamento tem efeito colateral, tem via da administração e trata. Também tem os datas properties, que no caso seriam as instâncias, né? A dose recomendada, o nome comercial, né? E o tipo de droga. E aqui estão as instâncias que eu populei, não foi muita. Que no caso seriam, por exemplo, aqui um tipo de medicamento, né? Que é o AS, a alergia, que poderia ser um efeito colateral, amoxicilina é o nome de outro medicamento e assim por diante. E agora eu vou mostrar como faz as consultas aqui dentro do Protégé, que o Protégé ele mesmo tem como fazer consultas aqui dentro.
Aí quando você abre aqui para fazer a consulta, ele já vem assim por padrão. Eu vou colocar aqui a minha URI, né, dessa ontologia que eu já tenho colado aqui, copiado, né, uma colinha, que aqui é a URI dessa minha ontologia, né, que é só para um exemplo. E sobre eu falei o SQL, ele lembra muito o SQL. E nessa ontologia que eu populei, digamos que eu quero saber todos os medicamentos que existem, né, nessa ontologia. Aí a consulta iria ser mais ou menos assim. Aí essa aqui é a sintaxe, né, da linguagem SparkL. Esse med aqui, eu esqueci de explicar, que esse med é o prefixo que eu vou usar para minha ontologia. Aqui poderia ser qualquer coisa, poderia ser uma letra, ser a palavra completa, medicamento, mas para facilitar eu coloquei só med. E poderia ser qualquer coisa aqui, ó. Aí aqui, medicamento. Aí você bota em executar. Aí aqui ele vai mostrar os medicamentos que tem, todos os medicamentos que tem populado. Enalapril, amoxicilina, dipirona, insulina, AS, aqui são todos os medicamentos que tem. E se eu quiser saber o que cada medicamento desse trata? Aí a consulta iria ser mais ou menos assim. Você manteria o medicamento aqui, já que a gente quer saber dos medicamentos, e colocava aqui o nome, no caso da doença, né? O que ele trata. Aí você manteria assim. Aí aqui colocava só medicamento de novo, já que a gente tá falando de medicamento, né? Aí bota o med. Aí coloca trata, né? Para saber o que o medicamento trata. Esse trata aqui é as propriedades que eu já coloquei aqui da classe medicamento, que é trata. Aí trata. Aí aqui bota o med de novo, que é o prefixo. Aí, por exemplo, quer saber sobre dor. Aí que eu populei, né? Executar. Aí esses medicamentos aqui, esses dois medicamentos tratam dor. Na minha população, né? Dessa ontologia. Trata hipertensão. Aí enalapril e losartan trata hipertensão. Trata diarreia. Nenhum trata diarreia nessa população, né? Aí febre. Dipirona trata febre, né? Que é quando a gente tá com febre, a primeira coisa que a gente pensa é em dipirona. Aí outra consulta que a gente pode fazer é sobre os efeitos colaterais de cada medicamento, né? A consulta poderia ficar mais ou menos assim. Aqui adicionaria o efeito colateral. Aqui é como ficaria a consulta nessa ontologia sobre os efeitos colaterais de cada medicação. Que, por exemplo, quando eu executei, aí ele mostrou, né? O enalapril tem efeito colateral, hipotensão, tontura e tosse seca. A amoxicilina tem náusea e diarreia. O AS tem sangramento gastrointestinal, tontura e náusea. E assim por diante de cada medicamento que eu populei nessa ontologia. Aí, no caso, se eu quisesse saber qual a via de administração, né, de cada medicamento, aí a consulta ficaria mais ou menos assim. Trocaria efeito colateral por via de administração. Aqui esse medicamento manteria. E aqui trocaria por via de administração.
Quer dizer, tem via demonstração. Aí quando executa, aí ele retorna aqui. O enalapril é via oral, a amoxicilina de pirona também é via oral e a insulina é subcutânea, né? Que no caso seria com a seringa, no caso da insulina. O AS é oral e essa ondansetrona é de acordo, né, com quando eu peguei na minha referência, ela é intravenosa. Aí no caso, eu já sei o que o medicamento trata, quais são sua, o seu efeito colateral e como eu devo tomar, né? Via oral e tal. Só que eu não sei a dose recomendada de cada medicamento. Aí a consulta, nesse caso, da dose recomendada ficaria assim. O medicamento aqui mantém. Aí que vem no prefixo, né? Aí nesse caso, eu não usei ml, só miligramas, né? Só para caso de demonstração de como funcionaria a consulta. Aí aqui o enalapril, a dose recomendada é 10 miligramas, o amoxicilina 500 miligramas, a dipirona também 500 miligramas. A insulina é variável, né? Porque depende de acordo da, do tipo, né? Da diabetes. E assim ficaria as consultas, né? No caso, né, dessa ontologia, da população dessa ontologia. Poderia conter várias e várias consultas aqui, mas eu não vou me aprofundar, porque é só para vocês terem uma ideia de como funciona aqui as consultas, né? O, na ontologia, no caso, no programa Proteger. E é isso. Aí aqui tá as nossas referências. E é isso, a nossa apresentação. Obrigado.